Caião, tenho vivido tempos de crise existencial. Epa. Cara, gostaria de saber como devemos nos portar ante o inevitável levante do mal nos corações dos homens, no tempo do fim descrito por Jesus em Mateus 24 e em 2 Timóteo 3. Devemos nos acomodar ante a inevitabilidade desse mal avassalador e epidêmico? Se ele leu Mateus 24, ele tem que ler 25. Pelo 25, diz que essa catástrofe toda, a gente tem que ser encontrado, diz como é que tem que ser encontrado. Número 1, como um servo bom, abrindo a despensa e compartilhando alimento, palavra, graça com todos. E não como o servo mau, que diz: o meu senhor demora, e passa a espancar, abusar, usar os seus conservos. Número 2, Jesus diz numa outra parábola, tem que ser como as virgens aguardando o noivo e que levam azeite suficiente, levam dispensa suficiente, levam reserva, levam no coração alimento, levam amor, esperança e fé, e vigilância e disposição no coração suficiente, porque não ficam preocupados com a hora do noivo chegar, e sim com a sua disposição de estarem prontas para ele. Aí ele diz: quem tiver essa atitude, quando o Senhor voltar, vai estar fazendo a coisa certa. Quem não tiver, vai estar fazendo a coisa errada. Aí ele conta outra parábola dos talentos. Aí ele diz: olha, no meio desse caos todo aí, vocês têm que ser encontrados assim. Vejam o que vocês receberam de Deus, os dons que Deus deu a vocês, os talentos, as oportunidades, a vida, a graça, os meios, a inteligência, o recurso, a criatividade, a sensibilidade, os vínculos, os relacionamentos, as possibilidades, os potenciais, todos presentes em vocês são os talentos, são os dons, são a graça divina. Vejam o que Deus deu e multipliquem. E superabundem, deem fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Façam multiplicar, façam crescer a graça de Deus na vida de vocês no tempo do fim. Muito, mas muito. E não sejam como aquele que enterra a vida, que projeta para Deus uma imagem de um Deus apavorante, de quem se deve ter muito medo, severo, que é aquele que ajunta o que ele não plantou, que resolve recolher o que ele não semeou, que é totalmente injusto, e que, portanto, o cara, por imaginar assim, equivocadamente ainda, teve mais medo dessa injustiça projetada sobre esse ente superior, que ele resolveu esconder a si mesmo os seus dons, seus talentos, sua vida, dizendo: deixa eu ficar quietinho para ver se eu escapo. E não fez nada, e não multiplicou nada, e o Senhor Jesus disse que ele era um servo malvado. E a última parábola é aquela que diz que no tempo de tanta calamidade de Mateus 24, que você descreveu, nós devemos ser encontrados assim, como aquele que enxerga em cada boca humana sedenta, sede de Deus, em cada fome humana, fome divina, em cada desabrigo humano, desabrigo divino, em cada esquisitice ou idiosincrasia marginalizada de seres humanos, uma oportunidade de apresentar acolhimento, bondade, graça e paciência. Em todas essas coisas, diante do estranho e do diferente, encontrar a nossa essência comum. Nós somos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Eu só não sei quem Ele é, que vida Ele viveu, mas nós temos a mesma essência, a mesma vocação, a mesma paternidade. É meu irmão, e eu cuidarei dele com amor. Ele está precisando. Então Jesus disse que nos últimos dias, nessa coisa angustiosa, a gente deveria olhar para a vida assim, agir assim, em todos os dias, porque todo o tempo, toda a era em que cada geração viveu foi a última geração, porque cada geração só viveu a sua geração
Por isso, cada geração é a última geração. Eu tenho que servir a minha geração. A minha geração é apocalíptica porque eu sou um ente apocalíptico. Eu tenho fim, eu tenho um ocaso, eu vou ser transmudado para novo céu e nova terra. Então, independente do apocalipse geral, eu tenho, e todos nós temos, os nossos apocalipses existenciais. Nosso mundo está acabando, o mundo está acabando para nós, e nós temos que dia a dia ser encontrados assim, vendo em toda a carência humana a oportunidade de cultuar a Deus no altar da vida. E Jesus disse para não sermos do outro modo. Do outro modo. Do outro modo é só identificarmos Deus em insígnias, em emblemas, em demonstrações, em expressões que não deixem a menor sombra de dúvida de que tenham a ver com aquilo que a sagrada história da história sagrada nos fez cultuar como imagem simbolizada. Aqueles que só encontram, acham que alguma coisa é com Deus se ela tiver sido pré-sagrada, consagrada, e que andam por aí e veem a sede, a fome, a carência, a miséria, a aflição, o desespero, as angústias, os pantanais de questões, de aflições das pessoas e não fazem nada. Esses são aqueles que a eles se dirá: saiam daqui. Porque o destino de vocês é o destino comum de tudo que vocês viram no mundo e acharam que era comum, que o mundo fosse assim, que a vida fosse assim. Então vocês fiquem no lado que escolheram, o lado da indiferença. Porque esse é o inferno de vocês, é a indiferença do olhar. Podem ficar, vocês ficarão juntos, todos vocês que são indiferentes de olhar. Mateus 25, pode ler, a resposta está dada. Vou deixar o Braulio ler o resto da pergunta só para eu não ser mal educado. Não, cara, eu li ela toda. Chegou a ler todinho? Sim, não, sim. porque eu achei que eu interrompi. Não. Tinha uma frasezinha aí, não tinha? Devemos nos acomodar ante a inevitabilidade desse mal avassalador e epidêmico? Qual deve ser nossa postura? Sinto muitas vezes desmotivado diante dessa realidade. Gostaria Foi isso de aí saber. que você não leu. Foi essa que eu não li, tá certo. É. A última você já respondeu. Então tá aí, já está tudo respondido, tá bom? Tá tudo certo. Beijos.